Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Overwhelmed 86. O programa de hoje está recheado de assuntos muito interessantes, para dizer o mínimo. Nós vamos falar sobre espiritualidade, religiosidade, caminhos para encontrar esse sagrado. E a minha convidada de hoje é a Gisele Hansen, ela que é instrutora de yoga, escritora e terapeuta. Falei certinho? Faltou alguma qualificação? Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Dai, muito obrigado. Não faltou nada, tá até demais já. Gi, você começou a procurar o seu caminho. Primeiro vamos falar, antes de entrar no mérito do seu caminho, né? Da sua história. Vamos entender o que é espiritualidade e religiosidade? Qual que é a diferença entre um e outro? Eu não sou uma pessoa de conceitos fechados, Dai. Eu Certo. não acho que exista uma única verdade, que exista uma explicação única para as coisas, certo? A religiosidade, ela vem de um conceito do religar-se, né? Ela é um caminho para religar-se a algo maior, que é a espiritualidade. Então, eu vejo a religião como um dos possíveis caminhos para isso. E a gente tem aí uma gama enorme de religiões hoje em dia, e de religiosidades e de práticas de fé. E a gente tem a espiritualidade, que é algo que está acima disso tudo. Para mim, a espiritualidade faz um sentido da pele para dentro, que foi o tema que escolhemos para esse encontro de hoje, né? Exatamente. E eu acho que a gente não vai encontrar a espiritualidade fora, ela se manifesta em tudo que tem vida, mas ela mora dentro de cada ser, e é dentro de si, é nesse voltar-se para si que você se conecta com a espiritualidade, com esse algo maior. Já a religiosidade, ela vem enquanto instituição, enquanto grupo a se pertencer, enquanto prática de dogmas e ritos a se seguir. E ela é um caminho possível para se entrar em contato com a espiritualidade, mas ela não é o único, né? Eu acho que é por aí que a dança funciona, né? É importante deixar isso claro. Se eu entendi bem, vamos lá, a religiosidade, então, ela é um meio para o fim, que é a espiritualidade em si, né? Isso. Então, vamos falar a respeito do seu livro, que é o título, também é o tema desse programa. Espero que vocês estejam vendo bem aqui, Da Pele para Dentro. Ele se confunde com a tua história, Gi? Como é que saiu esse livro? Como é que ele saiu do campo do pensamento e veio para essas páginas? Da Pele para Dentro é o meu primogênito, é o primeiro livro que eu escrevi. Ele se confunde com a minha história. Ele é um ajuste de contas de uma Gisele buscadora, né? Ele foi escrito num período pandêmico, que foi quando eu comecei a questionar o que eu estava fazendo da minha vida, os lugares que eu estava ocupando, os papéis sociais que eu estava nutrindo e os meus sonhos. Comecei a colocar isso tudo na balança, deixei que a alquimia acontecesse, né? Comecei a escrever numa perspectiva para além de mim mesma, porque eu sempre escrevi e sempre me organizei muito com a escrita. E nesse contexto da escrita de Da Pele para Dentro foi quando eu levei a escrita para um mundo literário, para o mundo externo. Tentei encaixar o que eu escrevia dentro de caixinhas artísticas, né? Se é que a gente pode falar nessa perspectiva, se isso não sou muito contraditório. Mas eu escrevi o Da Pele para Dentro na pandemia, mas ele é um material que foi coletado logo após eu ter me formado em ciências sociais. Quando eu quis fazer experimentações num campo antropológico, num campo de pesquisa. E este campo veio dentro das minhas ânsias e das minhas buscas individuais, que era por uma espiritualidade, né? Eu vim de um berço familiar católico, vivenciei uma transição para o espiritismo da minha família e abriu-se um leque muito grande de possibilidades para mim. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis conhecer muitas coisas. E essa pesquisa que eu realizei logo após a conclusão do meu curso de formação de ciências sociais, ela foi sobre intolerância religiosa. Então, aí eu conheci muitos lugares e fiz um trabalho antropológico junto com uma amiga que atuava como fotógrafa naquele contexto. A gente tinha um material muito grande. E eu peguei esse material e sintetizei ele nessa obra. Então, ela é baseada em fatos reais. O que tem aqui aconteceu. Algumas coisas não. Que daí eu quis dar um sirgudum, né? A veia poética, ela é livre, né? A criatividade, ela precisa fluir. Exatamente. Então, Da Pele pra Dentro são dois personagens, Cosme e Damiana.
em homenagem a Cosme e Damião, né? As entidades da Umbanda. Ele tem muito de religiões espiritualistas. Tem também um pouco de outras linhas, eu tentei colocar um pouco de tudo, mas eu vou para esse caminho, né? Enquanto desejo, o meu desejo de estar nesse lugar, então acabou direcionando nesse sentido. E quem narra a história é um preto velho e uma cabocla, que são os guias do Cosme e da Damiana conversando entre si, enquanto os dois conhecem vários lugares com a desculpa de um projeto, mas para encontrar sua própria espiritualidade. Fantástico. É uma alegoria da nossa vida, né? Porque a gente busca se conhecer através de se reconhecer no outro. Então, buscamos os grupos, as comunidades, e a presença da espiritualidade, ela... Alguém falou para mim que precisa inverter a pirâmide de Maslow, eu acho que foi a Dai Carvalho, porque a necessidade de bem-estar, ela deveria ser o básico também. E o bem-estar espiritual, ele é um dos pilares principais para que você esteja bem, além da segurança financeira, né, da segurança da sua própria integridade física, o bem-estar, ele é importante. Nos campos mais sutis, né? E aí Exato. entra o emocional, entra o nosso campo mental e o espiritual, Exatamente. né? E dá para mais ainda. Com toda certeza. E essa busca, esse buscar um lugar, esse buscar um pertencer, às vezes nos leva para caminhos desconhecidos, que não são tão trabalhados aqui no Brasil, por exemplo. A maioria das religiões famosas que nós temos e também que tem mais adeptos são religiões teístas ou politeístas. E existem diferentes conceitos para se chegar, diferentes formas para se chegar à espiritualidade, não é? Sim, com certeza. E isso eu procuro mostrar muito no livro, né? Que hoje em dia a gente tem uma infinidade de caminhos e eu acho que as pessoas podem se experimentar nestes caminhos, né? Para mim, Gisele, o que faz sentido é que a gente não precisa escolher um caminho único. Exato. Sabe? Eu acho que cada lugar, cada sistematização, cada dogma, ele tem algo a te oferecer em determinado contexto da sua vida. Vai ter determinados momentos que a gente vai precisar de alguém nos guiando. Nem sempre a gente consegue caminhar sozinho. Exato. Mas também a gente tem que ir tentando dar os nossos próprios passos. Não tomar a verdade posta externamente como a nossa verdade interna, que isso impede a gente de acessar esse divino que nos habita. E, né? nos coloca naquele lugar da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não tem necessidade, gente. Você pode experimentar, você pode viver uma nova vida, você pode tentar coisas diferentes. Sim. Ah, mas a minha mãe não fez assim. Ok, a sua mãe teve uma vivência, uma educação, é outro tipo de coisa. Ah, mas os meus amigos não são assim. Você gosta da média das 5 pessoas que tá em volta de você? É essa vida que você quer levar? Ou você quer uma coisa um pouquinho diferente? E tá tudo bem. É importante a gente lembrar de dizer não, né? Para certas coisas já é um caminho, né? Eu acho assim, essa questão familiar, assim, pesa muito. Pesa. Né? Pesa, assim, pra muita gente no sentido de continuar a tradição, né? Esses caminhos todos. Mas o caminho de honrar o lugar de onde a gente veio, de honrar a nossa ancestralidade, ele também é um pedido de permissão para fazer diferente, porque são outros tempos, são outras pessoas, são outros contextos, outras possibilidades. Exato. E a vida tem que seguir, a vida é movimento. E se a gente fica estanque, a gente perde o movimento da vida. E perder o movimento da vida é desconectar-se da frequência de abundância e de prosperidade, de ver as coisas acontecendo. Né? E se colocar nesse movimento é um campo de experimentação, de encontro e desencontro. Saber sustentar o encontro e o desencontro, seja com essas 5 pessoas que estão ao seu entorno, seja com a sua família, sua ancestralidade, seja com você mesmo, seja com as várias de você que vivem dentro de si, ou seja com instituições e grupos e vivências e, sabe, essa permissão a inverter essa pirâmide que você falou, porque às vezes dentro principalmente de uma lógica assim aqui do Ocidente, que a lógica cristã, né? Sim. Se tem esse caminho da dificuldade que vai levar à glória, digamos, né? Aquele lugar. Então você tem que passar por perrengue para chegar lá.
não, esse não é o único caminho possível. A coisa pode ser prazerosa, pode ser amorosa, pode ser gostosa e não ter dor. Dá pra Pode ser leve. Dá pra aprender por amor ou pela dor, né? São escolhas. São né? escolhas, São escolhas. escolhas. E para você essa espiritualidade veio com o movimento, Gi, porque você é uma pessoa expansiva, então a tua formação além de Ciências ciências sociais. sociais também é como instrutora de yoga. Esse Isso. movimento fez encontrar o seu lugarzinho, o seu grupinho? É, assim, quando eu comecei a praticar yoga, foi quando eu comecei a faculdade também, eu tava com 19, 20 anos. E pra mim a yoga não era um caminho espiritual naquele contexto, não vou mentir. O que era yoga pra Na primeira vez que eu entrei numa sala de yoga, eu queria fazer uns asanas bonitos, tirar umas fotos, sabe? Asana, pra quem não conhece, são aquelas posturas bonitas do yoga, né? É. Tem as posturas invertidas, que são belíssimas, e tem outras, né, que você fica em umas posições assim que às vezes é desumano você pensar que alguém pode fazer um negócio dele. Sim, sim. Os asanas são as posturas, né? Um dos pilares do yoga é o movimento do corpo. Então, o asana vem como um pilar. E o que me atraiu no yoga foi isso. E aos É válido poucos, também. sim, e é o que mas geralmente atrai as pessoas de imediato, né? Hoje em dia até a gente tem uma busca um pouquinho diferente, no campo de saúde mental, num campo assim de alinhamento, num sentido das respirações, das meditações, mas ainda tem muita gente que vem pela coisa física, pelo corpo. Pra mim já foi, eu até comentei contigo, né? Minha experiência foi diferente. Eu tenho artrose degenerativa. Então chegou num momento em que eu precisava fazer uma fisioterapia e uma terapia, porque as doenças degenerativas, né? Eles têm os gatilhos mentais. Então, às vezes, o teu corpo se condiciona ou se arma já para não sentir dor. E antes de você fazer qualquer movimento ou qualquer coisa que possa te causar dor, ele já fala: não, já tá doendo, não se mexe, fica quieto. Então, isso é algo que tem que trabalhar muito com a mente. A yoga já veio para mim justamente nesse sentido de terapia e fisioterapia, né? Porque era unir o útil ao agradável. Pode não parecer, mas além de difíceis alguns movimentos, alguns asanas, né? Sustentar uma postura por muito tempo, nós que estamos acostumados a, né, andar encruados desse jeito, é muito difícil, é muito complicado e exige demais do corpo. Então, além de esporte, é concentração, equilíbrio, né? A gente eu já fui buscar isso no yoga. A tradução de yoga, que é um termo em sânscrito, ela é união, né? Então, essa busca de união com esse todo, onde todos somos um, e consigo mesmo, porque você também é parte desse todo, né? Então, é essa busca de união. E nós temos tantas partes que nos formam, a gente tem tantos centros de energia no nosso corpo é o nosso canal de comunicação no mundo, é o que faz a ponte entre os nossos campos mais densos, os nossos campos mais sutis, é como a gente manifesta, é como a gente cria, é como a gente se coloca. Então, olhar para esse corpo como uma ferramenta de estar no mundo, ser consciente de tudo que o seu corpo é capaz de fazer e olhar para isso com prazer, permitindo-se o prazer. A yoga é muito isso. A linha de yoga que eu sigo traz muito isso, né? Qual é a sua linha? Yoga quântico. Yoga A gente quântico. trabalha muito com os campos sutis, com a coisa da cromoterapia, e tem um ancoramento espiritual da fraternidade branca, dos mestres ascensos, que vem para trazer esse auxílio, daí nesse campo mais espiritual. Né? Então, como eu estava falando antes de como eu cheguei no yoga, até eu perceber isso, o que me levou a perceber isso foi inclusive eu estar em outros lugares. Foi estando na Umbanda, foi estando no Espiritismo, foi estando dentro de práticas cristãs, outros tipos de práticas mais teóricas, inclusive, que me fez entender que ali, naqueles movimentos que eu fazia no meu corpo, naquela aula semanal que eu ia, eu estava me encontrando comigo mesma, eu estava honrando o ser sagrado que eu sou, estava me possibilitando a vivência de união comigo mesma e com o divino. E aquilo era espiritualidade, aquele era o caminho. Aquele era um momento, era uma forma de oração, Gi? É uma forma de oração, com né? o corpo. Para contextualizar melhor dentro da minha vivência, então, eu consigo entender isso como uma oração. Para poder comparar e todo mundo entender em casa. Parar e conversar com o divino. O divino tá dentro da gente. E como que você acessa a si mesmo? Respirando.
Respirando. Qual que é a base do yoga? Respiração. É isso mesmo. Sabe? É com a respiração que você se coloca no momento presente. E você só alcança o divino com o estado de presença. Não é com alguém falando um negócio bonito pra você. Não. Talvez não esse adianta. negócio bonito vai ressoar e te colocar no estado de presença. Sim, pode ser. Pode ser, É um pode caminho, acontecer. né? Mas é o estado de presença que é a oração. E o que que vai te dar estado de presença? Seu corpo? Onde você tá morando? No seu corpo? Né? Você pode estar em vários lugares, em várias oportunidades diferentes, mas o seu corpo sempre vai estar com você. Sempre vai estar com você. Não vai ter como você mudar. Você pode, né, recalchutar, né, melhorar, enfim. Sim. mas Independente é de ele. como esse corpo está neste momento, né? É. Assim, independente. É o seu corpo. Né? E é da pele pra dentro. Claro que a gente tá num mundo de dualidades, né? O planeta Terra é um mundo de dualidades. Então, Sim. é um planeta escola diante de várias perspectivas espiritualistas. Se a gente for pegar, várias linhas falam sobre isso, né? Não vou nem adentrar nesse mérito, mas é um planeta escola onde a gente tá aqui para aprender a lidar com as dualidades, a dançar nesse mundo. E é o nosso corpo que faz essa dança. E ele pode fazer essa dança de N formas, né? Eu acho, na minha opinião, a yoga mais completa de todas. A que une tudo. Aqui a gente não pode não pode falar muito, né? Porque as duas são apaixonadas pelo yoga. Eu encontrei a terapia, encontrei amigos, encontrei o meu cantinho no mundo também através do yoga e consegui enxergar justamente isso que Cosme e Damiana vivem no Da pele pra dentro. no da pele pra dentro. Sair do meu lugar comum, isso é um processo arriscado, gente, porque a gente gosta do nosso lugar comum, né? Sim, é a zona de conforto, né? Onde é conhecido, né? Eu tenho uma amiga que ela costuma dizer assim: eu sei que a minha zona de conforto é uma piscina de, né, dejetos, pra assim se dizer. Mas tá quentinho. Eu prefiro ficar aqui do que ter que fazer o esforço de me levantar, pegar na escada e subir até o topo pra, quem sabe, encontrar algo que seja ainda pior, né? Mas a pergunta que fica é, pra que você veio? Pra que você Se é veio? pra isso, tudo bem, então, né? Ok. Se essa é a sua verdade, E não é certo e é errado, né? Não, É longe cada um de na sua julgamentos. diferente. Cada um tá vivendo o seu momento. exato. Essa necessidade, eu vi uma. Eu gosto muito da Lúcia Helena Galvão, já falei sobre isso aqui no programa, inclusive. Espero que um dia ela me assista. Vai que, né? E ela fala muito sobre a literatura indiana, a do Oriente Médio também, e me ajuda na pronúncia, Bhagavad Gita? Bhagavad Gita? Bhagavad Gita, isso. Ela falando sobre ele, né? Ela tem um curso que volta e meia eu volto nele para acompanhar, porque é um livro muito complexo. E para o Oriente, o conceito de guerra e combate, conflito, tem mais a ver com atrito que leva você de um lugar para o outro do que o nosso conceito de guerra bélica, né? De genocídios, enfim. E o Bhagavad Gita, ele trata sobre isso, sobre uma guerra que, na verdade, tem as alegorias para expressar uma guerra interior. Aí é um conceito que eu achei fenomenal, que não existem tantas possibilidades de escolha, na verdade, se você observar bem. Que nós temos apenas duas escolhas. Ou a gente vai para baixo, fazendo escolhas que nos conectam com o material, né, com o mundo físico, com as energias mais densas, ou para cima, que é o que te conecta com o espiritual. Ah, mas como é que você identifica isso? Daí é muito subjetivo. Não, você escolhe isso no que você vai ler, por exemplo. Você pode escolher ler algo que te edifique, que tenha alguma contribuição para o seu espiritual e que te faça uma pessoa melhor para o mundo. Ou você pode escolher ver um filme que também é legal, de vez em quando. Você pode escolher ver um filme de comédia, por exemplo. Eu acho que a gente entra aí no ponto nessa questão das dualidades, né? Por exemplo, bem e mal. Bem e Uma mal. das grandes diferenças filosóficas, teóricas, assim, se a gente for pensar, entre o Oriente e o Ocidente é que
O Ocidente coloca essas pessoas que têm esses determinados padrões de comportamento são boas, essas daqui que fazem tal coisa são ruins. Então, aí coloca-se a moral e os valores e os costumes como acima, né? E o bem e o mal. E a lógica espiritualista e oriental, ela vê o bem e o mal como partes de uma coisa só. Todos nós somos bons e ruins, todos nós temos luz e sombra. Ninguém aqui é um alecrim dourado, né? Sabe? Então não é porque você vai na igreja toda semana que você é bom, e os fulaninhos que não vai, entende? Falando de religiosidade, ou de bebida, de droga, sei lá. Qualquer coisa que você queira usar como julgamento de valor para bom e ruim. Se perde tanto nisso, eu acho. Muito. É um desencontro com essa lógica da união que... Ai, chega a dar uma paura no corpo, né? A gente podia estar mais atento a fazer conexões genuínas. Ontem eu tava num. Ontem não, perdão. Foi na quarta-feira, eu estive no Sebrae participando da feira da palestra sobre tendências. Eles foram até uma feira, que é a feira em Nova York, falar sobre tendências de varejo, trazer tendências de varejo aqui pro mercado brasileiro. E, infelizmente eu não pude ficar até o final, mas a palestra do Marcelo Heck foi uma coisa fenomenal, as tendências que ele trouxe. Por exemplo, as pessoas querem conexão. Olha só, num mundo pandêmico em que o online explodiu, em que as lojas virtuais explodiram, as pessoas agora estão desesperadas por toque, sabe? Por reconhecimento, por afeto. É uma coisa assim que chega a ser desesperadora. Por que desesperadora? Porque perdeu. As pessoas não fazem mais conexões duradouras e nem verdadeiras. Ficou muito raso. Então, essa é a tendência de mercado, entende? As pessoas estão ávidas, elas estão desesperadas por uma experiência diferente, individual, por se sentirem bem de novo num meio social. E a maioria dos espaços, né, uma academia, por exemplo, que ele trouxe um case de lá, elas viraram terceiros espaços, esse é o conceito. Então, assim, você mora na sua casa, que geralmente é um espaço pequeno, porque são meios urbanos, e ali você tem um espaço de convivência. Você não vai malhar só. Eles promovem vários eventos sociais para promover a integração das pessoas. E é lotado. Lotado. Falta espaço, às vezes falta vaga, porque as pessoas estão buscando conexões. E a espiritualidade vem ao encontro disso também, né? Sim. De olhar para dentro, se reconhecer e se encontrar. Sim. Eu acho que são dois movimentos, assim... eu repito, a vida é movimento. Isso. As coisas são cíclicas. Então, sim, tem o momento da conexão, do encontro. A gente precisa disso. É aí que a gente se manifesta no mundo, é aí que a gente troca, é aí que a gente se nutre, né? E são escolhas. Que ambiente que você vai se nutrir. Isso. E a gente não precisa ter uma escolha só, não é, só na academia, só no não sei o quê, só no não sei o quê. Não, a gente pode circular, a gente pode, né? E inclusive é saudável que se circule por vários ambientes e que se tenha essa nutrição em vários campos diferentes da vida também, porque vai ficando mais diverso. Pensa a natureza. Quando você planta uma coisa só no solo, como que a natureza reage? Quando você planta várias coisas, como que ela reage, né? Então, nós somos terra também. Somos. Então, a nossa formação, nós somos filhas da terra. Então, a gente também precisa dessa diversidade. Né? Então, isso é saudável para que a gente se coloque nessa frequência do movimento. E eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, sabe? Nem tanto aos encontros, nem tanto aos desencontros. Nem tanto a estar sempre em busca do outro, mas também não só se fechar dentro de si mesmo. Eu acho que a gente tem que conseguir dançar nessas possibilidades. E é isso que vai desenvolvendo a gente enquanto ser. É isso que vai trazendo a gente para dentro da nossa própria pele e vai possibilitando que a gente também expanda para o outro e nessa troca a coisa se forme, né? Nesse ir e vir. Eu acho que é esse constante ir e vir. Esse que é o grande segredo da espiritualidade, dessa forma de viver, que reconhece esse aspecto do sagrado que somos, né? Não que a gente não possa viver o profano, podemos, claro.
Inclusive, algumas semanas atrás, eu participei de um ritual. E ritual religioso. Uhum. Religioso não, espiritualista, vamos colocar. Né? Vamos por assim. É. E a pessoa que estava conduzindo falou algo assim que... eu não vou lembrar exatamente as palavras, né? Vamos parafrasear. Mas era algo no sentido assim, por que que a gente tem que saber sobre a densidade, sobre a sombra, sobre o ruim? Porque senão a hora que isso chegar pra gente, porque isso vai chegar. A gente tá num mundo de dualidade. Sempre Não chega. acha que você vai vibrar só em luz. Não, vai ter coisa difícil na sua vida. E se você não tem conhecimento sobre essas frequências energéticas que são mais densas, como que você vai fazer? Nem tudo se resolve com luz. Não. Claro que. Aí a gente vem no sentido que você estava falando do Bhagavad Gita, da guerra, Uhum. né? O impulso de guerra, a raiva. A raiva é ruim? Depende. Ela tem que ser bem canalizada. Exato. Mas como é que você vai saber canalizar bem? Canalizando mal primeiro, sabe? Você tem que conhecer para você poder. Às vezes, não vamos dizer assim, eu não preciso bater em alguém para saber que eu não gosto de bater em pessoas, né? Vamos, né? Sim. Devagar ali nesse negócio pro povo não achar que oba, vamos fazer tudo que quiser, que dá na telha. Não. Tem umas coisas que você não precisa ser tanso e poder experimentar só no amor, né? Vem até numa perspectiva educacional, a gente pode falar sobre isso, assim, sabe? Porque se você for pensar, por exemplo, em outra vivência que eu estava fazendo, agora novamente trazendo, né? Outro dirigente que falou outro algo, sobre, por exemplo, falar para uma criança, não chora, eu tô aqui com você. Ai, Por que não chora? por que não chora? Eu vou estar sempre aí com você? O tempo todo, mamãezinha vai estar aqui? Não é melhor? Chora, eu tô aqui com você, pode chorar. Aqui é seguro você chorar. Exato. Sabe? Olha que abordagem diferente. É mudar duas palavras na frase. Mas você sustenta o choro da criança? Por que que a gente não sustenta o choro de uma criança? Né? Aí vem toda a nossa história de vida e possibilidade de ressignificação que é necessária daí num campo mais terapêutico, né? Tipo, sem querer ser incisiva e dizer, isso é isso, isso é aquilo, mas dentro da nossa história de vida, nem todos os nossos choros foram acolhidos, então a gente não sabe acolher choros. É verdade. Então, hoje em dia, pra gente educar novos seres, a gente precisa acolher o choro, acolher a raiva, acolher os sentimentos que não são tão elevados, né? Mas que têm potência. E que precisam ser bem organizados, reconhecidos e canalizados para poder dançar de uma maneira leve, para não enrijecer esse corpo. E essa criança, muitas vezes a gente vê isso dentro na hora do divã, né? Na hora de ter aquela conversa com o paciente, fazer a anamnese, a gente vê o seguinte, essa criança que não recebeu esse acolhimento, ela não sabe se acolher também, né? Então daí a gente tem aqueles adultos infantilizados, que no primeiro sinal de frustração, ou no primeiro sinal de não, ou no momento em que arranhou o seu ego ou o seu joelho, ele se joga no chão e faz birra. Como olhar para dentro ajuda? O que que eu espero? Quando eu vou olhar para dentro, o que vai acontecer? O que eu devo esperar nesse caminho de autoconhecimento? Ele para? Não, ele nunca para. E ele nem sempre é claro. Ele é um aceite ao desconhecido. Acho que é muito fácil você receber uma fórmula pronta e falar, Dai, aqui, ó, você quer viver bem? Você faz isso aqui, ó. 21 dias de abundância. Isso, então... E você vai ficar riquíssimo. Então eu vou te dar aqui essa fórmula, tá bom? Tá Segue ótimo, aqui que você vai dar certo, tá? Vamos lá. Só que esse aqui é o caminho que a Gisele trilhou, não é o caminho do Daiane, né? Então, vai fazer sentido pra Hoje você. em dia, às vezes, nem é o caminho que a Gisele trilhou, né? Às vezes é um caminho que a inteligência artificial Enfim. sugeriu. Algo externo a você. Algo que veio de fora, que está sendo posto de fora para dentro. Então, isso vai chegar um momento que não vai sustentar. Que não tá vindo do seu âmago, não tá vindo do seu divino, não tá vindo do seu corpo, né? Então, da pele para dentro é um caminho onde não vai ter ninguém te falando o que fazer, te falando o que escolher,
te falando o que é certo, o que é errado. São possibilidades, né? E você vai encontrar pessoas para segurar na sua mão e caminhar com você? Sim, sim. Encontros e desencontros. Em determinados caminhos, algumas pessoas, em determinados outros caminhos, outras, e fluindo, certo? Mas é escuro, é desconhecido. E dá medo? E dá medo. Claro. A Mas gente não enxerga no escuro, né? Nós não somos animais que enxergam no escuro, via de regra. E isso é assustador. Imagina no escuro da mente, então, que às vezes você não tem nenhuma uma tochinha pra te Mas ajudar. aí é você. Isqueiro. É a tua respiração. A tua respiração te Isso. conecta com o teu corpo, te conecta com a terra, te coloca no aqui e agora. E é aí que você vai encontrar a coragem para acessar esse caminho da pele para dentro, né? E caminho se faz caminhando. É só dar um passo que o caminho se abre. A cada passo o caminho se abre. Uhum. E é uma confiança muito grande em si mesmo. Então envolve toda uma questão terapêutica também, de amor próprio, de valorização, de autorresponsabilização. Então, é por isso que eu me coloco como terapeuta, instrutora de yoga e escritora. Eu acho que as coisas se misturam demais, elas Se conectam. se conectam demais. E a gente precisa dessas várias ramificações, de todos os encontros e desencontros que esses caminhos vão nos possibilitar, para que a gente possa chegar mais perto da gente mesmo. A cada respiração, sabe? A cada respiração você tem a possibilidade de adentrar mais para dentro de você. Conhecer caminhos que você ainda não conhece. Se explorar. Viver essa perspectiva da liberdade. Né? A liberdade poética, inclusive, de se colocar no mundo através da arte. Né? Isso é bem presente na sua vida também, né, Gi? Além da escrita, deixa eu terminar de apresentar aqui. A gente falou sobre o Da Pele pra Dentro, que é o primeiro livro, né? Primogênito. O Bem Lindo. E esse daqui a gente começa... É uma trilogia, certo, Gi? Certo. Tem Pode 12 falar sobre escritos. eles. Aqui nós temos os 2 primeiros volumes. Tá enxergando aqui? Aqui. Melhor, né? Sim, ficou bom, né, papinha? Ó, o primeiro, então, é uma trilogia que se chama Yogi Revolution, correto? Yogi Revolution, eu já tive prazer de ler esse negócio, que é maravilhoso. Esse daqui é o Jardim União, que é o primeiro da trilogia. O segundo é o Planeta Medeia. E o terceiro, para os fãs, conte para nós. Em algum momento o terceiro sai também, mas por hora, assim, essa trilogia também é um ajuste de contas com uma outra Gisele, Aham. né? Deixar ele aqui, eu acho que aparece. Vai ficar bonito ali para aparecer, o pessoal poder olhar. Onde a gente encontra para comprar antes de você começar a. Esses dois tem contar? no site da editora Flive ou comigo. E o da Pele pra Dentro é só comigo, porque ele é um livro de autopublicação, ele não teve editora, então eu fiz Legal. todo o processo dele. Nós vamos deixar os arrobas do Instagram, os contatos aqui para o pessoal poder Isso. conversar e adquirir as suas cópias. Fala sobre esse projeto. Ele também é sobre espiritualidade e vem muito nessa sacada do reconhecimento da yoga como um caminho, né? Então, é da pele pra dentro, é mudando a si mesmo, porque a gente muda o mundo fora, né? Esse é o fio condutor da história. E eles são livros escritos dentro do universo da fantasia. Trabalho muito com o realismo fantástico, com a mistura de elementos mágicos e fantasiosos e a realidade concreta. Ele conta a história de 12 meninas que são selecionadas para fazer a derrubada do patriarcado. Então, elas têm uma história, elas passam por alguma situação de desajuste, um desencontro de si mesma, são resgatadas por mulheres que têm uma vivência interplanetária, que circulam entre a Terra e outros planetas. E nesse resgate, elas são levadas para um outro planeta, que é o planeta Medeia, onde elas permanecem um tempo e aprendem a olhar para si mesmas e voltar para a Terra para fazer essa grande revolução. Né? Então, esse primeiro livro teve muita influência de mulheres as quais eu conheci na minha vida. Então, tem pedacinhos de mulheres e de Gisele. Eu me reconheci em muitas delas. Das 12, eu me reconheci em pelo menos 7. E alguma característica minha batia com pelo menos 7 das personagens. Isso, elas têm teve um trabalho arquetípico na construção desses personagens para que rolasse esse movimento assim de reconhecimento, né? E no Planeta Medeia, ele foi escrito enquanto eu estava fazendo a minha formação de condutora de círculos de sagrado feminino, né? Eu sou guardiã do ventre hoje e esse livro foi escrito nesse processo. Então, eu acredito muito nisso.
que é nesse reconhecimento de si mesmo enquanto sagrada que a gente cria as capacidades e as potências que cria não, reconhece porque elas já estão em nós, né? Reconhece toda a nossa capacidade, a nossa potência de fazer essa mudança fora. Que enquanto ela não acontecer interna, não vai acontecer fora. A coisa Não tem como transbordar aquilo que não existe, né? isso. E o mundo real é o seu mundo interno, né? E às vezes as pessoas pensam em fazer esforços homéricos, tipo, mudar o mundo de uma maneira espalhafatosa, gigantesca, acabar com a fome mundial. Cara, seria maravilhoso. Mas é humanamente impossível você fazer isso sozinho. Começa com aquele camarada ali, talvez ali do lado, ou talvez eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso à saúde mental. Posso atender todo mundo? Não posso, mas talvez o valor social para aquela pessoa ali dá, entendeu? São pequenos movimentos, a gente não precisa fazer nada tão gigantesco. E eu Sabe gostaria. qual é o movimento mais gigantesco que a gente pode fazer nesse sentido? Vamos lá. Estar presente. Estar presente. Estar presente já é uma revolução por si só, né? É um ato de coragem e um ato de, desde 2018, principalmente, né, a velha que habita em mim, ela diz que desde 2018 estar presente é uma maravilha, é uma dádiva. Porque em 2018 foi quando explodiram as redes sociais, né? Que a gente deixou de usar o telefone fixo e passou a usar o WhatsApp, que, né, acabaram os SMS, que acabaram as idas na casa do coleguinha no meio da tarde para ver se ele estava em casa. A gente tem aprendido, eu acho, assim. Temos É, também descoberto novas trilhas para o uso das redes sociais, né? exato, E isso é muito colocar isso enquanto importante. ferramenta, né? Mas claro que antes da ordem veio o caos, né? Sempre. Então Sempre. ficou um negócio meio caos. Mas a gente tá afinando. E também tivemos muitos problemas, né? Assim, tipo, decorrente desse uso indevido, exagerado, Inadequado. inadequado, assim, se criou muitas questões, inclusive de saúde mental, assim, né? Muitas. Um novo nicho, assim, de transtornos, enfim, né? Um monte de coisas nessa perspectiva. Mas isso também é uma ferramenta que pode ser usada Com muita com sabedoria. muita É escolher sabedoria. o que a Exato, gente porque falou antes, né? Fazer as ela me escolhas. possibilita me conectar com pessoas que estão a 1.000 quilômetros de mim, que estão a Exatamente. 3.000, 10, sei lá quantos. Aham. E eu consigo me conectar com essas pessoas se eu quiser, né? É uma Mas eu também ferramenta. consigo não me conectar com quem tá na minha frente, tipo, usando disso, né? Então é Exatamente. sobre. Como é que você se coloca nessa relação? O que é isso Viu pra que é sempre você? um equilíbrio É sempre um constante? equilíbrio. Por isso que eu falo, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Uhum. A gente não precisa seguir só é aqui, eu vou aqui, porque esse é o caminho. Não, peraí. Tudo bem, você quer ir, vai, mas você tá perdendo. Tem a noção que você tá perdendo tudo que tem no entorno, Uhum. né? Todas as outras possibilidades que você poderia estar. Exato. Gente, eu queria falar pra vocês a respeito do Yogi Revolution, porque eu já li e eu acredito firmemente que as pessoas precisam ler isso. Primeiro pelo seguinte, nós mulheres geralmente temos aquela fantasia do De Repente 30. Eu amo aquele filme. A maioria de nós ainda se sente meio presa à revista Capricho, a assistir Malhação. Pelo menos eu sinto isso em mim, na minha geração. Por isso que eu me É. identifiquei tanto. Porque o livro, ele vem com... As 12 personagens, elas são adolescentes, que é uma fase de Aham. muita mudança. Que eu entendo como um paralelo perfeito com essa necessidade que a gente tem da revolução que é se transformar em qualquer tempo, né? Porque a adolescência, ela é isso, né? Ela é uma transformação física, mental, psicológica, emocional, social, e que você não sabe muito bem como lidar. E quando você vem da pele para dentro, quando você vem buscar a sua essência, é uma adolescência. Você não sabe o que esperar do mundo. Você ainda tá com aquela visão da Daiane que você era ontem. E hoje já é uma situação diferente. Você já tem que estar no presente. Eu acredito, meninas e meninos que me escutam, que isso seja uma literatura extremamente adequada para adolescentes, meninos e meninas que se identifiquem de qualquer maneira na idade de adolescente mesmo. É importante a gente criar
quando você falou sobre a destruição do patriarcado, não é uma destruição armamentista, não é Não, um extremo, não. é lutar contra as coisas que não fazem mais sentido dentro da sociedade atual. Como você falou, toda revolução, ela demora para acontecer, às vezes ela é alvo de críticas, e é do caos que Uhum, saem as coisas uhum. novas. E é muito assim, quando você se volta para você mesmo, você homem, você mulher, você ser humano, que se volta para dentro de si, que passa por esse processo, esse movimento de aprender a se reconhecer, se respeitar, a se amar, a se olhar com amorosidade, né? Ai, isso é muito yoga, né? Se olhar com Muito amorosidade. yoga, muito zen, gente. Esse programa hoje, ele tá extremamente zen. Hoje não é para você pensar em outra coisa que não seja o seu desenvolvimento pessoal, de Exato, vida. exato. E em pleno equinócio de Pleno outono, equinócio de estamos aí outono. para reconhecer essa Época de colheita, colheita. né? Outono é época de colheita. Então, o que você andou plantando, né? Que pensamentos que você nutriu, que frequências que você vibrou, que você vai colher agora, né? E olhar para isso com amorosidade e respeito, porque não vai ser só coisa boa, não vai ser, né? Nesse eterno equilíbrio dessa alquimia que a gente é na vida. Então, quando a gente faz esse movimento de olhar para si e de aprender a se amar, a gente não aceita mais qualquer relação na vida. Uh-uh. E eu não tô falando de relação amorosa, tô falando de qualquer tipo de relação. Seja de trabalho, de amizade, familiar, com você mesmo, com o mundo. Você não aceita qualquer relação. Uhum. E é assim que a gente quebra o patriarcado. É assim que a Né? gente quebra o padrão. O padrão que existe. O patriarcado é esse padrão, pra quem não sabe, né, gente? O Isso. patriarcado é um fio condutor das nossas relações sociais. Ninguém aqui odeia os humanos que têm cromossomo Y. Tá Não, tudo bem. não, Não não. é esse o caso. Inclusive, nós mulheres também temos um padrão masculino e nós também nos colocamos dessa forma, inclusive nas relações com outras mulheres. E, enfim, é sobre essa malocação da energia masculina, né? O Uhum. patriarcado, ele vem nessa perspectiva de autoridade do pai que sabe, que diz o que você tem que fazer. Que não precisa necessariamente ser um homem, pode ser uma instituição, pode ser uma mãe, uma tia, uma amiga, enfim. E que coloca o feminino, seja a mulher, ou seja a perspectiva feminina, que é essa coisa mais amorosa, mais subjetiva, mais emocional, mais sutil, como menos. É achar que yoga é só asana. É só fazer postura bonita Isso! e que vai ficar tudo bem ou acreditar em fórmulas mágicas de 21 dias. Exatamente. Pessoal, eu tô mortificada de ter que me despedir de vocês, porque esse papo tá maravilhoso. Eu acho que você vai ter que voltar, Vivi. Por favor, Voltamos. coloque nos comentários. Hashtag volta, Gisele. A gente precisa de você. É, E vamos deixar a dica, então, né, para quem está nos assistindo, de procurar conhecimento da maneira como melhor lhe convier, né? Não tente não se colocar dentro de uma caixa, não existe necessidade, existem muitas possibilidades. E o que é certo para você talvez não seja certo para mim e tá tudo bem, desde que não machuque ninguém, né? Nós vivemos numa sociedade, a gente tem que ser guiado no mínimo por uma moral e por uma ética, né? De respeitar a individualidade do próximo. E que assim seja e que assim siga. Gi, muito obrigada pela sua presença. Oh, eu amei. Que bom. Espero ver você aqui novamente. E, pessoal, bom sábado para vocês. Bom outono, boa transição. Que vocês possam pensar melhor agora nas plantações que vem fazendo e nas colheitas que tem aí pela frente ainda. O que passou já passou, fica lá, tá de boa. Agora vamos tentar nos voltar da pele para dentro E não se esquecer de respirar. e não se esquecer de respirar. Gente, um beijo para vocês. Obrigada.